Olá, pessoal. Eu sou a professora Adriane, a professora da disciplina de Ciências, né? E hoje nós estamos aqui para mais uma aula de ciências, né? A partir desta aula, desta semana, a gente vai entrar aí no nosso quarto bimestre, o nosso último bimestre do ano. Que felicidade, né? Que a gente vai já já entrar de férias e voltar aí no próximo ano, né, para mais um ano letivo. Pois bem, esta semana, este mês, na verdade, nós iremos começar a estudar sobre máquinas, né? E especificamente a gente vai começar a estudar sobre máquinas simples esta semana e falar sobre alavancas, tá? Vamos dar início então aí ao nosso conteúdo, né? Ao nosso novo conteúdo. Então, no começo da humanidade, o ser humano dependia apenas de sua força física para realizar suas atividades diárias. As longas distâncias percorridas a pé em busca de alimentos, o transporte de troncos de madeira ou de animais abatidos sobre os ombros exigiam grandes esforços físicos diários, né? Então, antes se utilizava-se apenas da força física, né, a força muscular, para fazer o transporte, carregar, né, os materiais no nosso dia a dia. E aí, ao longo do tempo, a partir dos conhecimentos e das experiências realizadas, o ser humano ele foi adquirindo habilidades que lhe permitiram descobrir como construir instrumentos e como manuseá-los em seu benefício. Esses conhecimentos foram transmitidos para gerações seguintes, dos quais se valeram não somente para aprimorar instrumentos já conhecidos, mas também para construir outros dispositivos que facilitariam a realização de mais trabalho com menos esforço físico. Essas experiências deram origem às primeiras máquinas simples, tá? Então, as máquinas, elas vieram, galera, foram surgidas, né? Foram construídas, na verdade, para quê? Para facilitar o trabalho humano. Então, imaginem vocês em uma construção. Imaginem aí que vocês estão em uma construção de um prédio. Vocês precisam carregar cimento, precisam carregar tijolos. Se não existisse o carrinho de mão, né? Então, se não existisse carrinho de mão e você tivesse carregado tudo nas costas, na força do braço, seria mais trabalhoso, demoraria mais e ainda poderia ocasionar problemas de saúde. Então, as máquinas, como, por exemplo, um carrinho de mão, ela veio para quê? Para facilitar, né, o trabalho humano. Veio para facilitar e diminuir aí essas questões, tá bom? As máquinas, de forma geral, elas podem ser simples ou complexas, né? Sendo as máquinas complexas uma combinação de máquinas simples aliadas a alguns dispositivos. É o caso, por exemplo, dos eletrônicos, como computadores, robôs e diversos tipos de motor. Eu trouxe aqui para vocês três imagens de máquinas complexas que talvez a gente nem sabia, né, que talvez a gente nem tivesse conhecimento que esse tipo de produto, eles são considerados máquinas, né, são considerados máquinas. Então, nós temos aqui o liquidificador, é uma máquina, né? Nós temos o celular, que é aí uma das maiores máquinas, das máquinas que mais rouba nosso tempo, né? E nós temos aí o computador, né, que também é uma máquina, né, e uma máquina muito importante que nós temos aí, que servem para, principalmente no caso de vocês, para auxiliar aí os estudos, tá? Mas, como já foi falado, nós vamos focar nas máquinas simples, tá? São aquelas máquinas que estão no nosso dia a dia. Também são máquinas que talvez a gente nem soubesse que seria máquina, né? Que o nome é máquina, como por exemplo uma tesoura, né? Uma tesoura, um martelo, um prego, né? Um alicate, professora, tudo isso aí são máquinas. O nome é máquina, né? Sim, são máquinas, né? A gente não tem esse costume, na verdade, não tem esse conhecimento de achar que é máquina,
mas elas são máquinas. Então, aí vocês estão vendo diversos tipos de máquinas simples que existem aí e que nós utilizamos no nosso dia a dia e que com essas máquinas facilita bastante, né, o nosso trabalho. Pois bem, dentro das máquinas simples, nós temos três tipos. Nós temos as alavancas, roldanopolia e o plano inclinado. E hoje nós vamos especificamente focar nas alavancas, tá? E o que que é essa alavanca? O que que são alavancas? A alavanca é uma barra rígida que pode ser reta ou curva, capaz de ser movimentada ao redor de um ponto ou eixo, denominado ponto de apoio. Uma das extremidades da barra entra em contato com o corpo sobre o qual a alavanca atua. A outra extremidade é a região na qual é aplicada a força que permite que a alavanca funcione. Então, em uma alavanca, a gente vai ter três forças, de certa forma, atuando, né? Nós vamos ter uma força de apoio, uma força-esforço, que é a força que você quer para realizar aquele movimento, e a força de resistência, tá? Aqui nessa imagem, a gente pode ver melhor essas forças atuando, perdão. Então, a gente vai ter a força potente, a força resistente e o ponto de apoio. O que que são cada um dessas forças, né? Quando a gente fala do ponto de apoio, nós estamos falando do ponto fixo de onde as barras vão se movimentar. Quando a gente fala de força de resistência, a gente está falando de força que age sobre o corpo a ser movimentado pela barra. E a força de ação é a força aplicada à alavanca por um agente externo. Essas forças, elas atuam em conjunto e elas são necessárias em conjunto para quê? Para que uma alavanca funcione, tá? Então, a força de resistência, ela também pode ser chamada, pode ser representada por FR, e a força de ação FA. A força de ação, ela também, galera, se vocês forem olhar, ou em alguns livros, ou então em algumas questões, ela pode também ser chamada de força potente, tá? Então, ponto de apoio é o ponto fixo de onde as barras vão se movimentar. Força de resistência, FR, força que age sobre o corpo a ser movido pela barra. Força de ação, FA, que também pode ser chamada de força potente, são sinônimos. É a força aplicada à alavanca por um agente externo, certo? E aqui eu trouxe essas três imagens para vocês terem noção. O que que diferencia? Professora, se os três são alavancas, né? Se os três tipos de são alavancas, o que que vai diferenciar eu ter uma alavanca do tipo interfixa, do tipo interresistente ou do tipo interpotente? Quando a gente fala de alavanca interfixa, a gente tem a força de apoio, né? O ponto de apoio entre a força resistente e a força potente, tá? Quando a gente fala da interresistente, nós vamos ter a força resistente entre a força, o ponto de apoio e a força potente. E quando a gente fala de alavanca interpotente, nós vamos ter a força potente entre o ponto de apoio e a resistência. Então, galera, é só você observar qual é a força, né? Qual é o tipo de força ou se é o ponto de apoio que está aí no centro, né? Então, só revisando. Interfixa é quando a gente tem um ponto de apoio bem no meio entre a força resistente e a força potente. A interresistente, nós vamos ter a força resistência entre a força de apoio e a força potente. E a interpotente, nós vamos ter a força potente entre o ponto de apoio e o ponto de resistência, tá? A alavanca interfixa possui o ponto de apoio entre as forças de resistência e de ação. Na alavanca interresistente, a força de resistência está situada entre o ponto de apoio e a força de ação. E na alavanca interpotente, nós vamos ter o ponto de ação que fica entre os pontos de apoio e o ponto de resistência, tá? Então, esse ponto de ação é a força potente, tá? Então, a força potente é que vai ficar entre os pontos de apoio e o de resistência. Então, é isso. Revisando, né, essa questão aí já do que eu já acabei de falar ali nas imagens.
E aqui eu trouxe exemplos, imagens, né, de tipos de alavancas. Quando a gente fala de alavancas interfixas, nós temos, por exemplo, a tesoura, o martelo, né? Quando a gente fala de interresistentes, a gente tem aqui o quebra-nós, o carrinho de mão. E as interportentes, nós temos o pega, é uma pinça, né? Só que essa pinça ela é aquela pinça maior, é a pinça de pegar coisas maiores, né? Aqui uma vara de pescar. O que que é interessante vocês notarem aqui? Onde estão as forças, né? Porque aí, de onde estão essas forças, é que a gente tem a nossa classificação de tipo de alavanca, certinho? Então, quando a gente fala de uma alavanca interfixa, como é que a gente pode observar aqui essa situação? Uma tesoura, por exemplo, aqui eu trouxe dois exemplos. São uma tesoura e um alicate, que são exemplos de alavanca interfixa. Então, o que que acontece? Na tesoura, a gente vai ter bem no meio, bem no centro, né? O eixo, que é o ponto de apoio. E em uma extremidade, a gente vai ter a força latente, potente, que é a força de ação, e do outro lado, a força de resistência. Então, imagine que vocês estão com uma tesoura na mão de vocês e estão cortando um papel. Então, onde os dedinhos de vocês estão, é onde vocês estão aplicando a força para esse papel ser cortado. Então, a gente vai ter o que aí nessa. Qual é a força? Força de ação, mesma força potente, tá? O eixo bem no meio é onde faz essa ligação entre as forças. E a força resistente é onde tem um papel, né? Que de certa forma é uma força resistente, uma força contrária. Ó, é o objeto que eu estou querendo cortar, certinho? Da mesma maneira, da mesma interpretação, vocês vêm para o alicate, né? O alicate você vai ter a força potente, que é onde você vai aplicar força para esse alicate funcionar, o ponto fixo, que é o ponto de apoio bem no meio, e a força resistente, que é na outra extremidade. Né? Então, essas duas estão caracterizando a alavanca interfixa, que é caracterizada pelo ponto de apoio no centro, né? Entre a força potente, que é a força de ação, e a força resistente. A alavanca interresistente. A alavanca interresistente ela é caracterizada pelo fato da força resistente estar entre a força potente e o ponto de apoio, né? Então, aqui o carrinho de mão, por exemplo, o que, que vocês estão conseguindo observar? Que nós temos a força potente aqui em uma extremidade, ou seja, onde você coloca as mãos para carregar, né? Para fazer esse carregamento do carrinho de mão. A força, a força resistente está aqui porque é nessa localidade onde a gente vai colocar o material para ser transportado. É onde vai estar o material que eu quero carregar, onde vai estar a força de fato. Então, é a força resistente. E, né, a rodinha aqui vai ser o ponto fixo, o ponto de apoio, que aqui vai dar o apoio para quê? Para que esse carrinho ele possa se deslocar. Da mesma forma, aqui a gente tem o quebra-nozes, tá? Aqui nós temos o quebra-nozes. Aqui nessa extremidade nós estamos tendo a força de ação, que é a mesma força potente, né? É onde a mão aperta para quê? Para que esse quebra-nozes ele possa ser quebrado. E aqui nessa outra extremidade, nós temos quem? A força de apoio, o ponto de apoio, que vai fazer o quê? Vai unir, né? Vai estar apoiando para que essa força resistente, o que está aqui no quebra-nozes, ele seja quebrado de fato. Então, aí nós temos dois exemplos de alavanca interfixa, né? Caracterizando o quê? Caracterizando que a força resistente, ela está entre o ponto de apoio e a força potente. E a alavanca interpotente. A alavanca interpotente, nós temos como exemplo a pá e a vassoura, né? Tem outros, claro, mas eu trouxe para vocês a pá e a vassoura. Quando a gente fala de força de alavanca interpotente, é aquele tipo de alavanca que é caracterizado por ter, pela força potente estar entre a força resistente e o ponto de apoio. Então, quando a gente vai analisar aqui uma pá, se vocês forem pegar uma pá, né, para carregar algo, transportar algo, vocês vão colocar a mão aqui no meio, né? Aqui no meio, para quê? Para poder pegar esse material e colocar em outro local. Então, a mão de vocês, a força de ação vai estar aqui no meio, né? Caracterizando então essa força potente. Com a outra mão, vocês vão ter esse ponto de apoio, né? Para apoiar vocês a fazer o carregamento. E a força resistente vai estar aqui na outra extremidade, que é onde vocês vão pegar, onde vai estar esse material para ser transportado, certinho? Da mesma maneira, vocês levem essa análise para a vassoura.
quando a gente vai pegar a vassoura para varrer, né, a gente pega no meio para que ela varra. É a parte principal, é onde a gente tem a força potente, a força de ação para que ela varra. E em cima a gente também pega, mas como um apoio. Então vai servir como um apoio. Então é onde a gente vai ter nosso ponto de apoio. E embaixo a força resistente, que é onde vai estar o quê? O lixo, né? O material que a gente quer carregar, que a gente quer limpar. Então, aqui mais uma vez, né, caracterizando aí essa alavanca interpotente, nós temos a força potente no meio, né, entre a força de apoio, né, o ponto de apoio e a força resistente. Bom, galera, eu espero que vocês tenham entendido, né? O objetivo hoje foi falar sobre as alavancas, tá? Na próxima aula nós vamos falar sobre as roldanas ou polias, e aí depois a gente vai finalizar, né, com o nosso conteúdo. Espero que vocês tenham entendido, que eu tenha contribuído com um pouquinho de conhecimento para vocês, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem perguntar na sala de aula e também não esqueçam de fazer a atividade na plataforma Wake. No mais, né, até a próxima semana.